E aí, galera, mais uma aula de física aqui para o terceiro ano e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a lei de Coulomb. O que vem a ser a lei de Coulomb? Bem, nas últimas aulas nós repetimos várias vezes que quando eu tenho duas cargas negativas próximas, a tendência é que elas tenham uma certa repulsão. A tendência não, elas têm uma certa repulsão, certo? Se eu tenho duas cargas positivas, elas também sofrem uma repulsão uma da outra. E se eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, elas se atraem, correto? E aí, Coulomb foi um físico que começou a analisar isso aqui. Só que ele não queria somente saber essa ideia, elas se atraem, elas se repelem. Ele não queria somente isso, ele queria uma expressão matemática que dissesse o quão forte elas se atraem e o quão forte elas se repelem. E aí Coulomb começou a fazer alguns experimentos. A lei de Coulomb, ela é uma lei empírica. O que significa ser uma lei empírica? Significa que ela não foi feita um monte de contas matemáticas para chegar naquela lei. Não, na verdade, ele foi fazendo um monte de experimentos, um monte de análise, experimentais, que permitiu ele chegar na lei que recebeu o nome dele, lei de Coulomb. O que ele fez? Para iniciar, ele pegou uma carga positiva perto de uma carga negativa. Lembrando, não é exatamente uma carga, isso aqui é uma ideia. O experimento não é exatamente esse. Eu vou passar para vocês a ideia que Coulomb foi analisando e observando. Até porque ele não consegue pegar uma carga, ok? Mas a ideia seria mais ou menos essa. Com uma carga positiva, próxima a uma carga negativa, a tendência é que essas cargas se atraíssem. E aí, o que Coulomb observou? Que se ele aumentasse a quantidade de carga negativa e ele estivesse segurando essa carga positiva, ele sentiria que as cargas negativas, ele sentiria que a força aqui, de atração entre as cargas positiva e a negativa, ela ia aumentar, ele ia ter que segurar ele ia ter que segurar a carga positiva com mais força, porque se ele aumenta aqui as cargas negativas, isso faz com que ela seja atraída com uma força maior. Para ele segurar a carga, ele ia ter que fazer uma força maior. Então, a primeira observação que ele fez foi o seguinte, que a força, ela é proporcional, a gente usa esse símbolo aqui, proporcional a essa carga, que eu vou chamar de Q1. Só que ele também observou que se ele aumentar a carga positiva aqui, se ele aumentasse a quantidade de carga positiva, ele também sentiria que essa quantidade de carga positiva ia aumentar a força de atração com essa daqui, que até então vamos dizer que ela está presa, ela não pode se mover. Ele ia sentir que essas cargas positivas iam ser puxadas com uma força maior para lá. E aí ele chegou à conclusão que essa aqui, se ele aumentasse a carga daqui, que seria o Q2, a força também aumentava. O que significa ser? Eu escrevi assim, força é proporcional a Q1. Significa o seguinte, que quanto maior o valor de Q1, maior o valor da força. É isso que ele está sentindo, que a força com que eles se atraem, quando aumenta a quantidade de cargas aqui, essa força de atração entre eles aumenta. Então, Q1 é proporcional a F. Mas quando eu aumento também a quantidade de cargas aqui, a força de atração entre eles aumenta mais ainda. Então, a força também é proporcional a Q2. Isso ele analisou. Quando a gente coloca esse sinal de proporcionalidade, quer dizer que a gente ainda não chegou na fórmula, mas a gente está quase lá. Aí a gente já consegue perceber que a fórmula vai ter essa cara. Força é igual Q1 vezes Q2. Mas não só isso, ok? Quando a gente colocar toda a fórmula, aí fica igual. Enquanto não tiver a toda a fórmula, a gente deixa o símbolo de proporcional. Ela é proporcional, não é igual. Bem, e aí Coulomb foi fazendo outros experimentos. Outro experimento que ele imaginou, idealizou, foi o seguinte. Quando ele estava com duas cargas, distantes. Eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, certo? E elas têm uma distância entre si. E aí, o que ele fez? Ele pegou e essa daqui deixou fixa, essa daqui está presa, ele trouxe essa daqui para o dobro da distância. Ok?
E aí, e a outra continua aqui. A negativa aqui, a positiva aqui. E essa distância aqui é 2 vezes, se esse aqui é x, isso aqui é 2 vezes x. E aí ele analisou o seguinte. Quando ele aumentou a distância, ele viu que a força de atração entre as cargas, elas diminuíram. É similar a quando eu tenho 2 ímãs e eu afasto os ímãs, eles não se atraem, não tem uma força tão forte para se atrair. Mas conforme eu vou aproximando eles, a força vai aumentando. Então, quando eu afasto, a força diminui. Quando eu aproximo, a força aumenta. Aí entra um ponto interessante, uma coisa super importante que eu sempre falo. Cuidado para não confundir cargas, que é o que nós estamos estudando, ok? Cargas positivas e cargas negativas, com ímãs. Ímãs não são cargas, ok? O que faz um ímã se atrair ou se repelir não são cargas elétricas, não são prótons e elétrons. O efeito em um ímã é outra parte da física que nós vamos aprender mais para frente, chamado magnetismo. Nós estamos aprendendo aqui eletricidade. Lá para frente a gente aprende magnetismo e depois a gente vê que eles até têm uma relação entre si, mas não são a mesma coisa, eles se relacionam. Quando eu juntar eletricidade com magnetismo, nós vamos falar de eletromagnetismo. Mas até então aqui a gente está estudando eletricidade, magnetismo é outra coisa, ok? Eu só usei o ímã como exemplo, que o ímã tem esse aspecto também da força aumentar, a força de atração, conforme você aproxima os ímãs, mas não é igual à eletricidade, ok? Aqui é eletricidade, a gente está falando de carga elétrica. Então, Coulomb percebeu que quanto maior a distância, menor é a força. Similar a essa ideia aqui, ó. Digamos que eu tenho um valor y, ok? Y é igual a x. Se x aumentar 2 vezes, y aumenta 2 vezes. Se x aumentar 3 vezes, y aumenta 3 vezes, ok? Agora, o que Coulomb reparou é que quando ele aumenta o valor de x, a força não aumenta, pelo contrário, diminui. Então, quando isso acontece, a gente fala que ela é inversamente proporcional. O que é inversamente proporcional? Seria isso aqui, ó. Y é igual a 1 sobre x. Quando é inversamente proporcional, ele fica embaixo, no denominador. Isso faz o seguinte, quando x aumentar 2 vezes, ok? O valor de y cai. Por exemplo, digamos que x está aqui embaixo. Se x vale 1, vai ficar 1 sobre 1, y vale 1. Agora, se x vale 2, y vale 0,5. Note que eu aumentei o valor de x e o resultado aqui diminuiu para 0,5, que é o valor de y. Então, quando eu aumento o valor de x, o y diminui seu resultado. Se x vale 10, y vai valer 0,1, ok? Então a gente fala que ele é inversamente proporcional. Então a distância entre as cargas, ela é importante, vai influenciar na força, mas ela vai estar no denominador. Essa distância eu vou chamar de R, ok? Só que ele viu que não era bem assim que era o comportamento. Que quando eu pego aqui x igual a 1, isso vai me dar y igual a 1. Quando ele colocava x igual a 2, ele não tinha um y igual a 0,5. Muito pior, ele tinha um y igual a 0,25. Ou seja, quando ele aumentava a distância 2 vezes, a força, ao invés de cair pela metade, ela caía 4 vezes. E aí, numa análise matemática, ele viu que não é somente R, é R ao quadrado, ok? A gente está montando aqui a ideia, lembrando que vocês não vão precisar montar essa ideia. Eu só quero que vocês tenham uma vaga ideia de que isso não foi assim, o cara não sonhou. Ele foi fazendo tentativa e erro, observações e tudo mais. E aí ele conseguiu ver que se ele colocasse o quadrado aqui, as contas batiam certinho como aquilo que ele estava medindo. Se fosse somente o R, realmente, somente com o R, a força diminui, mas não diminuía da maneira que ele estava observando. Mas quando ele colocou o quadrado, a conta que ele estava tendo era exatamente idêntica ao que ele estava observando experimentalmente. Então, a gente vai ter aqui Q1, Q2 e R ao quadrado. E aí ele viu que basicamente era isso. Além de, toda vez que ele calculava um resultado, nós devemos levar em consideração uma constante. A gente chama de constante de proporcionalidade, que na eletricidade, a constante elétrica é o
K. Esse K, ele simplesmente existe para trazer essa ideia aqui para nosso sistema de medida. Porque, por exemplo, a carga em si ela é uma coisa da natureza, não foi o ser humano que determinou bem a carga. A gente viu que a carga ali ela é 1,6 vezes 10 a menos 11 e tal. E quem determinou a distância, a gente usando em metro, lembra que lá no primeiro ano a gente aprendeu sobre o sistema internacional, que tem metro, mas outros lugares usa jardas, outros lugares usa milha, polegada, pés, e por aí vai. Como a gente utiliza o metro para que esse resultado aqui saia dentro do nosso sistema de medida, aí aparece a constante de proporcionalidade, ok? Isso vai influenciar também como a gente mede a carga, como a gente mede a distância e tudo mais. Lembrando, no sistema internacional, a carga ela vai ser medida em Coulomb, ok? Ou simplesmente C. E o R ele vai ser dado em metro. Vou escrever aqui não. O R vai ser dado em metro, tudo bem? Então, ele viu, considerando a constante de proporcionalidade e que as duas cargas influenciam mais a distância, finalmente ele chegou numa expressão, substituiu esse proporcional por igual, ok? E isso definiu, então, a lei de Coulomb, que é uma lei, que é uma expressão que vai te dizer qual é a força de atração ou de repulsão. Uma coisa interessante é o seguinte: se a força de Coulomb der negativa, essa é uma força de atração. Mas se ela der positiva, ela é uma força de repulsão. Note, se eu tenho dois elétrons, negativo e negativo, a carga do elétron negativa vezes outra carga negativa, isso vai dar positivo. Se é positivo, repulsão. Se eu colocar dois prótons, a carga do próton positivo e a carga do próton positivo, positivo com positivo, positivo, repulsão. Agora, se eu colocar um próton, que tem carga negativa, e um elétron, aí é uma negativa com uma positiva, positivo com negativo, negativo, se a força der negativo, atração. Entenderam? Então, isso aqui satisfez bem a ideia do que acontece com as cargas, quando eu aproximo cargas positivas, cargas negativas ou cargas com sinais contrários. Então, a lei de Coulomb se resume, eu vou escrever aqui de uma forma um pouco mais elegante. A lei de Coulomb vai ser a força elétrica, ok? É igual a uma constante de proporcionalidade, isso aqui é uma constante que vai ser dada na questão, vezes a carga de 1 vezes a carga de 2 dividido por R ao quadrado. Aonde essa constante, o K, ok? O valor dele é 9 vezes 10 elevado a 9, ok? E a unidade é Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, ok? Lembrando que força, a unidade de força é Newton. Então, ela depende das cargas. Quanto mais carga eu tiver envolvido, maior é a força. E da distância em que as cargas estão. Se a distância for muito grande, menor é a força. Se a distância for pequena, maior será essa força. Tanto para repulsão, se eu tenho dois prótons longe, eles não se repelem. Mas se eu tiver dois prótons perto, a força de repulsão vai ser grande. Quanto para atração, se eu tiver um próton e um elétron longe, eles não se atraem, mas se eu aproximar eles, eles se atraem, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar o seu like aqui, caso essa aula te ajudou, e de estar compartilhando com os amigos, tá bom? A gente vê no próximo vídeo. Valeu!